Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então a gente vai dar início aqui à nossa última aula, né, do semestre, finalizando aí todo o conteúdo que nós tínhamos que ver na ementa de vocês, tá bom? Então o último tópico que nós vamos estudar trata do equilíbrio de rotação e alavancas, tá certo? Então olha só, aqui nós vamos aplicar alguns dos conceitos que nós já vimos na aula passada, ok? Então eu quero que vocês imaginem o seguinte, imagine que isso aqui é uma barra, tá bom? Então isso aqui, ó, é uma barra, certo? Uma barra homogênea, feita do mesmo material, tá? E essa barra, ela tem a possibilidade de girar, de rotacionar, tanto nesse sentido, quanto nesse aqui, ó. Ou seja, ela tanto pode girar para cima, como para baixo. Como que ela faz esse giro? Esse ponto aqui, ó, nós podemos chamar ele de ponto de rotação, tá bom? Então é como se, imagine que essa barra está presa aqui por um prego ou um parafuso, tá? E ela pode girar aqui, ó, nesse sentido ou nesse outro sentido aqui. No sentido que nós vamos definir como sentido anti-horário ou no sentido horário, ok? Então, essa barra, sobre ela está sendo aplicada duas forças. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos primeiro imaginar aqui a força F1. A força F1, ela está a uma distância D1, tá, do ponto de apoio. Mas antes, a distância não seria essa daqui, ó, a distância da força até lá? Não, a distância não é essa. Como nós vimos na aula passada, essa distância ela é medida perpendicularmente à força, ó, formando um ângulozinho de 90 graus, tá certo? Então, a força ela está sendo aplicada nesse ponto, tá? E ela tem uma distância D1 desse ponto de rotação, vamos dizer assim, ok? Essa força F1, gente, ela tende a girar essa barra em que sentido? A força F1, ela tende a girar a barra nesse sentido aqui, correto? Ela empurra a barra para cima, ou seja, ela faz a barra girar no sentido. Agora, qual o sentido? No sentido anti-horário, ok? Que é nesse aqui, ó. Tá bom? Já a força F2, que está a uma distância D2 do ponto de apoio, do ponto de rotação, tende a fazer com que essa barra gire em que sentido, galera? Nesse aqui, não é? Ó? A força F2 faz a barra girar nesse sentido aqui. Esse sentido aqui é o sentido que nós vamos chamar de sentido horário, ok? Então, ela gira a barra empurrando a barra para cá, ou para baixo. Então, ela faz a barra girar para esse lado aqui. Tá certo? Aqui nós temos o seguinte, nós temos uma situação que nós queremos estudar o equilíbrio. Ou seja, essa barra ela não tem que se movimentar nem para cima e nem para baixo. Tá certo? Então, qual é a característica desse sistema, a característica matemática nesse sistema que faz com que essa barra se mantenha em equilíbrio? Nós poderíamos dizer que bastaria que as forças fossem iguais? Infelizmente não, né? Se essas forças estivessem aplicadas no mesmo ponto, aí tudo bem, mas como elas estão sendo aplicadas em pontos diferentes, nós não podemos simplesmente afirmar que basta que as forças sejam iguais para que essa barra se mantenha em equilíbrio de rotação, ou seja, ela não rotacione nem para cima e nem para baixo. Melhor dizendo, nem no sentido anti-horário e nem no sentido horário. Tá certo? Uma coisa é certa, nós já vimos aqui, ó, que a força F1 rotaciona essa barra no sentido anti-horário e a força F2 rotaciona essa barra no sentido horário. Tá, então nós já sabemos disso. Então, quais seriam agora as condições de equilíbrio? Bom, as condições de equilíbrio, gente, elas são formadas por um conjunto de 3 equações, tá bom? A primeira equação delas é o seguinte, é que o somatório das forças no eixo X, ó, estou indicando aqui, ó, tem que ser igual a zero. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, olha, que a força 1 mais a força 2 mais a força 3 e assim sucessivamente tem que ser igual a zero, só que isso no eixo X, né? Nós vimos que as forças elas podem ser decompostas no eixo X e no eixo Y, né? Vimos na aula passada, tá bom? É isso que essa equação aqui está querendo dizer. Se você pensar de maneira análoga, o somatório das forças
o eixo Y também tem que ser igual a zero, ok? Então, essas duas condições, elas precisam ser satisfeitas, ou seja, a componente Y da força 1, a componente Y da força 2, a componente Y da força 3, mais, e assim vai, isso aqui tem que ser igual a zero, tá certo? Somando todas as forças que agem na horizontal, que seria o X, tem que dar zero. Todas as forças que agem na vertical, que seria o Y, tem que dar zero, somando elas, tá certo? E agora vem a principal condição, porque essas condições aqui, elas estão relacionadas à translação, tá certo? Ao movimento de translação da barra. Ou seja, o que faria a barra se movimentar no sentido aqui, ó, na direção horizontal ou na vertical. Só que nós estamos focados aqui, na verdade, no equilíbrio de rotação, tá certo? Então, no equilíbrio de rotação é que vem a principal equação que define esse equilíbrio. É que o somatório dos momentos, tem que ser igual a zero. Pronto. Essa é a equação que nós precisamos saber. O somatório dos momentos é igual a zero. O que é que isso quer dizer, Anderson? Isso quer dizer que o momento da força F1 mais o momento da força F2 mais o momento da força F3, caso existisse, tem que ser igual a zero. Tá? O que é que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo o seguinte, olha, o momento de 1, que é o momento da força F1, mais o momento de 2 tem que ser igual a zero. Mas vamos lembrar aqui o que é o momento, né? O momento, deixa eu pegar aqui, isso aqui e trazer para cá. Pronto. Vamos lembrar aqui, gente, o que é o momento, né? O momento, nós definimos o momento de uma força como sendo o produto da força pelo deslocamento, não, pela distância, né? Essa distância aqui, ó, tá certo? Isso quer dizer o seguinte, que a força, o momento 1 é a força 1 vezes a distância 1. E o que é o momento 2? É a força 2 vezes a distância 2. E isso tem que ser igual a zero. Agora, qual o sinal que vai aqui? Agora a gente precisa lembrar. Olha só, qual é a importância de nós sabermos qual o sentido que a força faz a barra girar. Se a força F1 rotaciona no sentido anti-horário, nós definimos que o momento é positivo, no caso M1. Se a força F2 rotaciona a barra no sentido horário, nós definimos que M2 é negativo, tá certo? Isso quer dizer que aqui, ó, M1 é positivo, mas M2 é negativo, portanto, aqui vai um sinal de menos, tá bom? Então, como vai um sinal de menos, qual é a principal conclusão que nós tiramos aqui? Ó? Se eu passar esse termo para a direita, como ele está negativo, ele vai positivo. Então, eu vou ter F1 vezes a distância 1 igual a F2 vezes a distância 2. Pronto. Essa aqui é uma equaçãozinha que nós vamos usar direto quando a gente estiver falando sobre alavancas. Por isso que é importante a gente saber ela, tá bom? Mas é isso aqui, gente, ó. Essa equação, ela mostra pra gente uma coisa muito interessante. É que força e distância são inversamente proporcionais. Tá certo? O que é que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer o seguinte, ó. Se eu aumentar a distância, eu aplico uma força menor. Se eu baixar a distância, eu aplico uma força maior. Ou seja, se você olhar para essa barra aqui, gente, ó, a partir dessa informação que eu estou dizendo aqui, ó, F1 é maior ou menor que F2? Por essa informação aqui, ó, como a distância D1
é pequena, isso quer dizer que F1 tem que ser grande. Como a distância D2 é grande, isso quer dizer que F2 é pequeno, tá bom? Então, nessa circunstância aqui, nessa situação, nós podemos afirmar que F1 é menor que F2. Por quê? Porque a distância D1 é maior que a distância D2, tá certo? Então, isso é o que a gente precisa. Essa equação aqui, gente, ó, é que é a equação para o equilíbrio de rotação, tá bom? Equação para o equilíbrio de rotação, tá certo? Então, eu quero que vocês percebam o seguinte, aqui nós temos muitas letras e tudo mais, mas o que a gente vai usar mesmo é essa equação aqui, então não fiquem preocupados, tá certo? O que vocês precisam saber, F1D1 é igual a F2D2, é basicamente isso, tá certo? Vamos seguir em frente. Vamos falar um pouquinho agora sobre o centro de gravidade, tá certo? Bom, o que é que seria o centro de gravidade, gente? Gente, olha só, imagina aqui essa figura que é um objeto todo irregular, tá certo? Não é um objeto simétrico nem nada não, todo irregular. Esse objeto ele é constituído por várias partículas, tá bom? Ele é constituído por várias partículas. Cada partícula dessa, ó, partícula 1, partícula 2, partícula 3, partícula 4, partícula 5, cada partícula dessa, gente, tem o seu peso. Peso 1, peso 2, aqui o peso 3, peso 4, peso 5, tá certo? Cada um tem o seu peso. Então, em física, nós definimos um ponto chamado centro de gravidade, abreviado por CG, tá? Centro de gravidade, ou CG, tá certo? Onde a gente imagina, tá certo? Onde a gente considera, tá bom? A gente imagina ou considera que nesse ponto ele está concentrado o peso de todas essas partículas aqui, tá certo? Tá? Aqui é força-peso, tá, né? Forla não. Força. Ok? Então a gente imagina aqui, ó, que todo o peso está nesse ponto, tá certo? A gente imagina, não quer dizer que isso exista não, que ele está não, tá certo? Mas que a resultante desses pesos aqui está agindo nesse ponto aqui. Que ponto é esse? É o que nós chamamos de centro de gravidade. Para objetos de alta simetria, gente, esse centro de gravidade ele passa por um eixo de simetria. Então imagina só que isso aqui é um cilindro, ó, perfeitamente simétrico. Essa linhazinha aqui, ó, é um eixo de simetria, tá certo? Um deles, né? Tem outro aqui, enfim. Então, o que é o eixo de simetria? Ele é um eixo imaginário que você passa pelo centro da figura e divide essa figura em duas partes iguais. Tá? Então, a partir desse ponto ó, que está em cima do eixo de simetria, eu posso traçar o peso. E esse ponto aqui é o centro de gravidade. Né? Essa figura aqui, que é um retângulozinho, ó, esse ponto é o centro de gravidade. Aqui numa esfera, aqui está um círculo, mas imagine que isso aqui é uma esfera. Esse é o centro de gravidade, já está sinalizado. Tá certo? Então, gente, para figuras altamente simétricas, o centro de gravidade está passando por um eixo de simetria que passa, né, no centro delas, tá bom? Para figuras que não são simétricas, né, aí é preciso ter mais informações para você ter ideia de onde se localiza esse centro de gravidade, ok? É importante nós sabermos, gente, essas informações do centro de gravidade, porque para as situações que nós vamos considerar, elas estão sempre relacionadas ao peso de uma barra ou de uma esfera, enfim, e esse peso está localizado no centro de gravidade. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre alavancas, né? Olha só, o que seriam alavancas, né? Alavanca nada mais é, para nós aqui, que uma barra apoiada num ponto fixo, tá? Então isso aqui, ó, deixa eu escrever de outra cor. Isso daqui é uma barra. Ela está apoiada nesse ponto fixo aqui, ó, tá certo? E aí, gente, esse ponto fixo, ele é como se fosse um ponto de rotação, tá certo? Mas esse apoio aqui, alguns chamam de cunha, esse apoio também faz uma força sobre essa barra, tá certo? Só para sinalizar aqui para vocês, ó.
ele também faz aqui uma força empurrando a barra para cima, né? Tá bom? Então tem aqui uma força aqui que eu vou chamar de N. Quem é a força N, gente? A força normal, tá certo? A força normal aqui, que é a força que a cunha faz sobre a barra, tá certo? Empurrando ela para cima, né? Senão ela está sustentando a barra, senão a barra cairia, tá bom? Então olha só, imagina só que aqui eu tenho um bloquinho de massa M e esse bloquinho tem um peso. Tem um peso aqui. Esse peso eu estou chamando de F2, que é essa mesma força aqui, ó. Essa força ele está preso nessa barra por um fio, então essa força F2 aqui é equivalente a esse peso, tá certo? Então olha só, se você reparar, gente, ó, a atuação da força F1 e da força F2 nessa barra é semelhante à atuação dessa força F1 e F2 nessa barra aqui, ó, tá certo? Então olha só, essa força F2 aqui, nós vamos chamar ela de força resistente, tá bom? Olha só como é que eu estou chamando ela, ó. Resistente, tá certo? Porque se eu colocar essa força aqui, esse objeto nessa barra, e não realizar nenhuma força do outro lado, o que é que vai acontecer com essa barra? Ela vai cair, né? Ela vai rotacionar para cá, né? Ó. Ok? No sentido horário, né? Então, se eu quiser manter essa barra em equilíbrio, eu preciso realizar uma força do outro lado da barra, que é a força F1. Essa força eu vou chamar de força potente, tá bom? Então, a força potente é a força que é realizada para deslocar a força resistente, tá certo? E é importante nós definirmos bem essas duas forças, gente, porque elas vão caracterizar os tipos de alavanca, tá bom? Então, olha só, a força F1, nós estamos dizendo que ela é a força potente. A força F2, nós estamos dizendo que é a força resistente, tá certo? Por que isso? Porque, baseado nisso, nós vamos definir os 3 tipos de alavancas, tá bom? Então, nós temos uma alavanca chamada de interfixa, que é esse exemplo aqui, ó. A alavanca interfixa, gente, o ponto fixo dela está entre as forças potente e resistente. Olha só, quem é o ponto fixo, né? Ó, tá aqui, ó. Então, ele está entre a aplicação da força potente e a aplicação da força resistente, tá certo? Se você tem uma força, um tipo de alavanca que é chamado de interpotente, isso quer dizer que agora é a força potente que está entre o ponto fixo e a força resistente. Tá aqui um exemplo dela, ó. Esse terceiro aqui, ó, nessa figura, ó. Nesse terceiro aqui, ó, a força resistente, ó, é a força desse peso aqui, dessa pedra. O ponto de apoio é esse aqui, ó, e a força potente, ó, realizada por essa mão, está entre o apoio e a força resistente. Então, nós chamamos isso de interpotente, alavanca interpotente. E nós temos também a alavanca interresistente, tá certo? Essa alavanca interresistente, dessa vez, é a força resistente que está entre o ponto fixo e a força potente. Está aqui, ó, ponto de fixo, o ponto de apoio, a força potente e a força resistente está aqui ela, ó, entre os dois, tá certo? Para memorizar isso aqui, gente, é muito fácil, porque ó, esse inter quer dizer o quê? Entre, no meio. Se for interfixa, é o ponto fixo no meio das forças. Se for interpotente, é a força potente entre o ponto fixo e a força resistente. Se for interresistente, quer dizer que é a força resistente entre o ponto fixo e a força potente, tá bom? Você só tem 3 elementos na alavanca, 3 elementos principais. Que elementos são esses? A força potente, o ponto fixo e a força resistente. Então, se for interfixa, é o ponto fixo no meio. Se for interpotente, é a força potente no meio. No meio que eu digo entre, né? Entre um e o outro. E se for interresistente, é a força resistente no meio, entre o apoio e a força potente. Entre os outros 2 elementos. Ok? Eu espero que esse conteúdo tenha ficado claro, tá certo? Queria já
Deixar aqui o meu agradecimento por todos os para todos os alunos que se dedicaram, né, que continuaram, né, nessa tarefa de continuar os estudos e tudo mais com essa determinação, tá bom? Eu admiro muito essa persistência de vocês, sei que vocês têm muitas dificuldades por conta de trabalho, por conta de família, por toda essa realidade que vocês vivenciam, tá bom? Mas é isso que é a vida, né? A vida é essa luta, essa batalha diária que a gente tem que ter. Então gostaria de aproveitar e deixar aqui os meus parabéns a todos vocês, tá bom? Finalizem essa aula, façam os exercícios, logo logo as notas estarão no sistema, tá bom? Vocês vão poder acompanhar, tá certo? E eu desejo todo sucesso a vocês. Forte abraço e fiquem com Deus.